Oi, eu sou Sandra Takahashi, organizadora do Conacup, junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra do professor Enéas Guerriero, que há mais de 30 anos ajuda pessoas a buscarem soluções e novas perspectivas na vida. No campo da psicologia energética, trabalha com a EFT, dando atendimentos pessoais, workshops e cursos no Brasil ou na Alemanha, onde ele mora. Trabalha no desenvolvimento da espiritualidade. É autor, pesquisador e também tradutor. Realiza seminários e cursos em diversos países da América Latina, Estados Unidos e Europa. Entre eles, o workshop Levante-se e Lute, baseado em seu livro homônimo. Não é psicólogo e nem psiquiatra, mas atua como terapeuta dentro da psicologia energética e já ajudou muitas pessoas a se livrar de problemas como estresse, ansiedade, fobias, dores e depressão. E todos esses anos de experiência nas relações humanas, somados a um trabalho anterior de administrador e diretor de uma editora, fizeram com que ele tivesse uma mistura de habilidade prática e intuição. O resultado é um equilíbrio de respeito e agilidade nos tratamentos. O tema dessa palestra é EFT, a acupuntura emocional. Boa palestra para você! Olá, é um prazer estar aqui com você hoje nesse terceiro CONACAP, o terceiro Congresso Nacional de Acupuntura. Eu sou o Enéas Guerriero, eu sou o EFT Master Trainer. Eu vou falar sobre a técnica da EFT, mais conhecida também como acupuntura emocional ou acupuntura emocional sem agulhas. Eu estou falando aqui a partir do meu apartamento na cidade de Freiburg, na Alemanha. Eu moro na Alemanha. Frequentemente eu vou ao Brasil para dar cursos sobre a técnica, workshops também sobre a técnica da EFT. Se você já conhece a técnica da EFT, ainda assim assista esse vídeo até o final, nós vamos fazer um exercício juntos, que é sempre bom recapitular um pouquinho do nosso conhecimento. E se você ainda não conhece a técnica, pode ter certeza, é uma técnica simples, mas muito eficaz, que pode ser uma ferramenta de muita valia na sua prática profissional, como terapeuta ou como acupunturista. E se você não é nem acupunturista nem terapeuta, ainda assim vale a pena aprender um pouco dos princípios dessa técnica para se auto-aplicar. Por exemplo, nós podemos trabalhar questões pontuais, digamos, eu estou nervoso hoje, eu estou estressado, eu estou com dor de cabeça, e nós aplicamos a técnica e nos aliviamos, tiramos esse estresse, tiramos o peso de cima da cabeça, o peso de cima das costas, o peso das dores e etc. assim. Então, quer você seja um terapeuta, um acupunturista ou um leigo, ainda assim a técnica ela é muito eficaz. Ela é ótima para trabalhos profissionais, uma ferramenta para o seu trabalho profissional e também é uma técnica de autocura, de autoajuda no nosso dia a dia. EFT é uma sigla em inglês que quer dizer Emotional Freedom Techniques, está no plural, seriam técnicas da libertação emocional. Ora, por que o plural? Porque é um conjunto de técnicas. É um conjunto de técnicas que formam exatamente o que nós podemos chamar dessa terapia que a gente chama de EFT. Quais seriam essas técnicas básicas e principais? A primeira é o tapping. Tapping quer dizer esses leves toques com a ponta dos dedos em alguns pontos energéticos da acupuntura. Então, por exemplo, nós fazemos aqui, damos esse toque aqui, aqui. Isso é o tapping. Mas juntamente com o tapping, nós também juntamos algumas técnicas da psicologia moderna, como a técnica da exposição, a técnica da conversa, assim como alguns conceitos da programação neurolinguística. Esse conjunto de técnicas é o que nós podemos chamar de EFT. Ela é mais conhecida como acupuntura sem agulhas,
no sentido, claro, que é um trabalho, é um termo comercial, vamos dizer. Todo mundo conhece a eficácia da acupuntura e a EFT, por sua vez, ela se baseia nos conceitos da acupuntura. Ela não é a acupuntura como você conhece ou como nós conhecemos. Ela se baseia nos princípios de que, quando há algum problema dentro de nós, é uma congestão, um congestionamento nos canais, nos nossos meridianos energéticos, e nós precisamos dissolver, nós precisamos deixar novamente livre esse fluxo energético. Mas é lógico que a EFT é uma maneira mais simplificada de fazer, basicamente nós usamos apenas 9 pontos do conhecimento todo da acupuntura, nós usamos apenas 9 pontos. Eu vou explicar mais a fundo isso no decorrer da nossa palestra e nós vamos fazer um exercício juntos. O grande diferencial que eu vejo, e a meu ver, eu sempre gosto de usar o termo acupuntura emocional, é porque dentro da EFT nós trabalhamos a questão emocional do problema. E é um fato que todas as questões, mesmo problemas físicos, doenças, ou até certos bloqueios emocionais, tudo vem de que eu chamo de um trauma. Pode ser um trauma um grande trauma com T maiúsculo, ou uma sucessão de traumas, eventos traumáticos durante a sua vida, que foram se acumulando e depois se transformam numa questão, ou uma questão física de uma psicossomática, uma doença psicossomática, ou então um bloqueio, simplesmente um bloqueio. Digamos, você pode dizer, eu tenho um bloqueio para ter bons relacionamentos, eu tenho um bloqueio para ter bloqueio para ter uma boa saúde também, bloqueio para ganhar dinheiro. Todos esses bloqueios vêm de questões traumáticas do passado. A EFT, ela vai trabalhar nessas questões traumáticas. Essa é a diferença principal entre a acupuntura tradicional, vamos dizer, e a EFT como acupuntura emocional. Ela é uma técnica relativamente recente, ela tem mais ou menos de 30 anos, ela surgiu nos princípios ali da década de 60, no início do estudo da cinesiologia aplicada, através do Dr. Goodhart. Depois um aluno dele, Dr. Diamond, desenvolveu o que ele chamou de cinesiologia comportamental. Ele foi vendo que, ao utilizar o chamado tapping, que são esses leves toques das pontas dos dedos, em alguns pontos energéticos da acupuntura, o corpo respondia de uma maneira diferente quando focado na questão emocional. Esse foi o princípio, então, da técnica do tapping e o princípio da EFT. Um aluno dele, o psicólogo Dr. Callahan, ele estava estudando essa questão da cinesiologia comportamental, mas ele trabalhava como um psicólogo normal na psicoterapia. Uma cliente dele, isso foi mais ou menos na década de 80, uma cliente dele tinha uma fobia muito grande à água. Ele não sabia mais como tratar, como resolver a questão, já fazia um ano que ela estava em terapia com ele, e ele não sabia mais como tratar. Um dia, naqueles dias do acaso, ela comenta que só de pensar na água lhe dava um frio na barriga. Ora, o que ela fez? Ela fez uma conexão entre a questão emocional, a emoção, e a reação fisiológica, o frio na barriga. Ele, como não sabia mais o que fazer com ela, e ele estava aprendendo os princípios da cinesiologia aplicada, a cinesiologia comportamental, ele falou, então vamos dar o tapping, vamos fazer o tapping nesse ponto aqui, que é o ponto do estômago, já que ela falou frio da barriga, ele falou, vamos fazer o tapping aqui. E começou a fazer esse tapping aqui, ficou alguns instantes fazendo esse tapping aqui, e ela falou, engraçado, passou. Olha, passou o frio na barriga? Sim, passou o frio na barriga, mas também parece que passou a fobia da água. Olha, nem ela nem ele conseguiram acreditar nisso, uma vez que ela tinha fobia da água há anos, isso lhe dava enxaquecas, lhe dava náuseas,
problemas muito sérios, ela não podia nem pensar direito nem pensar em jogar água nela, coisa assim, pensar em nadar ou coisas assim, ela não podia. E ela disse que passou, uma questão assim quase que instantânea. Ela própria ele não acreditou, ele levou ela até uma piscina, ela colocou os pés na piscina, coisa que ela não faria de jeito nenhum, colocou os pés na piscina, começou a jogar água nela, e aí então ele entendeu que aquele trauma todo, aquela situação toda traumática que tinha criado a fobia da água, tinha se resolvido com um simples toque nesse ponto aqui. A partir daí, ele desenvolveu melhor então o que ele já tinha conhecimento sobre a cinesiologia comportamental. E ele desenvolveu uma técnica bastante complexa que ele chamou de Thought Field Therapy, terapia no campo do pensamento. É uma técnica muito eficaz, mas na época e também muito complexa. E na época era uma técnica muito fechada, ele não queria passar assim para muitas pessoas. Um aluno dele, o Gary Craig, é um engenheiro de formação e ele trabalhava como coach de vida, coach comportamental, trabalhava com PNL. E ele começou a ver, poxa, mas espera aí, se dentro da TFT eu uso apenas uma redundância no caso na época eram 14 pontos energéticos da acupuntura, por que não fazer um trabalho redundante, uma sequência só para todas as questões? E ele começou a testar isso e começou a ver que davam os mesmos resultados, fazendo uma sequência de 9 pontos, nesses pontos aqui, ó, inicia a sobrancelha, do lado do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui na clavícula, e assim, enfim, eu vou explicar melhor para você depois esses pontos todos. E ele começou a testar essa nova técnica em várias pessoas. E os resultados foram muito, muito satisfatórios, principalmente no trabalho com os veteranos de guerra, que na época eram veteranos na época, veteranos do Vietnã ainda, tinha veteranos do Vietnã, ou da guerra do Iraque, todos eles que voltavam das guerras traumatizados. E ele começou a utilizar a técnica nesses traumas e começou a ter resultados maravilhosos com isso. A isso ele chamou então de EFT, ou Emotional Freedom Techniques, técnicas da libertação emocional. Eu pessoalmente conheci a técnica assim mais ou menos por acaso, numa daquelas noites mal dormidas, fazendo pesquisa no Google, na internet, eu descobri a técnica da EFT. Na época, eu já estava aqui na Alemanha e eu trabalhava como coach de vida, coach espiritual. E sabia que precisava de alguma técnica energética, alguma técnica terapêutica para resolver bloqueios dos meus clientes. Ora, os clientes têm seus bloqueios, quando vem a uma sessão de coach, eles querem resolver seus bloqueios para alcançar seus objetivos. E muitos desses bloqueios, eles estão presos a questões emocionais. Então eu precisava de uma técnica para resolver essas questões. E não tinha encontrado ainda a técnica perfeita. Já tinha investido muito tempo em conhecimento, em dinheiro também, para aprender uma técnica aqui, uma técnica ali. E depois fiquei sabendo sobre a técnica do tapping. Isso fiquei maravilhado com a técnica, com a ideia, né, sobre o tapping, esses pontos energéticos, fazer esse tapping, esses toques nesses pontos energéticos do corpo, e você libera emoções e bloqueios emocionais. Isso me maravilhou. Porém, as técnicas que eu tive contato eram técnicas muito fechadas, que eu teria que ir aos Estados Unidos para aprender, custavam $5.000, uma custava um curso de $5.000, outro custava um curso de $10.000, era muito difícil e quase que inacessível. E naquela noite, pesquisando na internet, eu ouvi falar da EFT, e fiquei maravilhado, falei, puxa, uma técnica muito simples, e ela está aí disponível, aberta para todos. Então tem uma oferta, sim, tem oferta da técnica fazendo um curso para você se aprofundar um pouquinho mais e você ver como você pode abordar melhor os assuntos.
Mas de uma maneira geral, a técnica é isso, você aprende em 5, 10 minutos e você pode aplicar e já começar a obter resultados tangíveis. Né? Então até foi engraçado que era sexta, acho que se não me engano era sexta ou sábado à noite, eu marquei ali, ouvi falar da EFT, marquei na EFT e busquei no Google também EFT e a minha cidade de Freiburg para ver se tinha alguém na cidade que trabalhasse com a técnica. Né? E apareceu o nome de uma psicóloga. Aí entrei no site da psicóloga e ela é uma americana. Falei, interessante, ela é americana. E na biografia dela fala, morei no Brasil tantos anos. Eu falei, morou no Brasil. E aí me identifiquei mais, marquei o telefone dela na segunda-feira. Na segunda-feira eu logo liguei para ela para marcarmos uma consulta. Agora, quando cheguei na consulta, infelizmente, ela falou, eu faço EFT, já ouvi falar da EFT, parece muito boa, uma técnica muito boa, mas eu faço EFT outra técnica, apenas uma técnica de trabalho familiar, trabalho de relacionamentos familiares. Não era o caso, mas ela me deu maior força, ela disse, aqui na cidade não tem ninguém que trabalhe com essa técnica, mas vá aprender que vale a pena e tudo mais. E foi aí que eu comecei a aprender a técnica. Para aprender melhor a técnica, eu falei, eu preciso trabalhar em minhas questões pessoais primeiro para ver se funciona. Né? Eu quero ver os meus bloqueios para ver se funciona. Então, já que a técnica falava 1000 maravilhas, promete 1000 maravilhas, vamos ver se funciona. Né? Porque aí comecei a descobrir que as 1000 maravilhas que a técnica divulga, ela é verdade, ela é maravilhosa no sentido, ela funciona, mas muitas vezes o buraco é mais embaixo. Muitas vezes a gente tem que aprender melhor como abordar melhor o assunto, porque muitas vezes o buraco é realmente muito mais embaixo. Nós somos os seres frágeis, nós temos nossos bloqueios, nós temos nossas couraças, vamos dizer, de proteção para não nos machucar mais, devido a tanto que nós ficamos machucados no passado. Então, para isso, é necessário a gente aprender melhor a técnica, como abordar melhor essa técnica, para que a gente não tenha, para que possa ter melhores resultados, sem dúvida. Mas, enfim, eu fui então ver, eu coloquei logo uma questão bem forte em mim, que eu já tinha tentado resolver com várias outras questões, várias outras técnicas e não tinha conseguido, que era uma questão crônica de saúde, a minha enxaqueca. Eu tinha uma enxaqueca crônica. Pelo menos 2 vezes por mês, eu era abatido, ficava de cama sem poder fazer mais nada no dia, completamente com dores de cabeça muito fortes. Olha, eu tentei fazer EFT, fiz várias vezes e ainda a dor de cabeça voltava. Por quê? Porque eu estava fazendo de uma maneira errada. Isso fica um alerta para você, se você já conhece um pouco da técnica da EFT. Às vezes quando a pessoa aprende assim, pensa, eu vou fazer para enxaqueca. Tá, então você começa a fazer focando na enxaqueca. Olha, você está focando numa doença, você está focando no nome de uma doença. Você não está focando na emoção. E esse diferencial, isso que faz a grande diferença, a importância da EFT. Porque nós temos que trabalhar na emoção. Passado um mês tentando e não tinha conseguido, eu ainda persisti, eu falei, eu quero persistir, eu quero realmente ver como funciona. Um dia eu resolvi fazer para a emoção. Ora, qual seria a emoção presa? Qual seria a emoção que eu tenho em relação à enxaqueca? O que eu sabia, lógico, era uma situação de estresse, uma grande situação de estresse. Eu estava encurralado, situação assim, morando na Alemanha, num país distante, diferente, perdi meu dinheiro em negócios, investimentos, sem trabalho direito, isso tudo era estressante para mim. Por isso que a enxaqueca veio à tona de uma maneira muito forte. Tá? Então, obviamente, eu tinha que trabalhar nessas emoções. E o interessante foi que numa sessão eu comecei a fazer a EFT e veio na lembrança
a primeira vez que eu tive a enxaqueca. E o mais engraçado é que eu me lembro bem claro que há uns minutos antes eu estava pensando, puxa, eu acho que eu preciso me lembrar de como começou isso, eu preciso me lembrar da raiz, da causa. Talvez eu precise de uma hipnose para isso. E eu costumo chamar a EFT de uma hipnose consciente, porque você começa a fazer o tapping, muitas coisas vêm à tona. Né? E foi o que aconteceu. Em 5 minutos veio à tona a primeira lembrança de quando houve a primeira questão da enxaqueca. Foi o quê? Foi uma questão emocional muito forte. Foi um dia que eu tinha que organizar uma reunião, eu era diretor de uma empresa, diretor multinacional, eu tinha que organizar uma reunião internacional de vários diretores, eu que estava organizando, estava recebendo esses vários diretores no meu escritório, no Brasil, tinha que organizar o ego desses diretores, tinha que organizar tudo, ou seja, fiquei muito sobrecarregado e muito estressado aquele dia. E aquele dia me bateu uma dor de cabeça muito forte. Eu fiz a EFT para essa lembrança emocional, para essa questão emocional. E dito e feito, na hora, lógico, eu não pude saber se tive resultado, porque na hora eu não estava com dor de cabeça. A dor de cabeça vinha uma vez por semana, uma vez cada 10 dias, mais ou menos assim. Então eu fiquei esperando. Né? E uns dias depois, passados uns dias, começou a dor de novo. Falei, de novo vai voltar a dor, a EFT não funcionou de novo. Para minha surpresa, aquela dor que começava aqui bem aqui dentro do ouvido, ela começou ali lá no fundo do ouvido, mas na hora, assim, questão de menos de 1 minuto, a minha orelha ficou quente, começou a tremer. 2 minutos, eu não fiz nada, fiquei apenas observando, ou assustado até, meio assustado. E 2 minutos depois eu senti assim aqui no meu esôfago e a dor passou. Eu fiquei não só assustado, como maravilhado também. Né? Passado uns dias, a mesma coisa, só que em menor intensidade. Passado uma semana, 2 semanas depois, a mesma coisa em bem menor intensidade. E depois eu nunca mais tive a tal da enxaqueca. Tá? Então aí eu pude entender que se o trabalho for bem feito nas questões emocionais, a EFT sim tem muitos resultados. E o mais interessante a respeito da minha enxaqueca é que eu, fisicamente falando, eu tenho problemas. Outro dia mesmo o dentista tirou um raio-x panorâmico da minha face toda. Ele falou, você é uma pessoa que sempre vai... Ele falou sempre, ele usou a palavra sempre. Você é uma pessoa que sempre vai ter enxaqueca ou sinusite na vida, porque você tem os seus canais ósseos muito achatados e isso congestiona o muco, a mucosa, e isso causa dor de cabeça. Eu ri para ele e falei, eu tinha muito disso, mas agora não tenho mais porque eu fiz o trabalho da EFT. Então veja só, nós temos a nossa fraqueza física e no momento que nós temos um problema de estresse, um trauma, vamos chamar de trauma, isso vai, muito provavelmente, não é sempre, mas muito provavelmente, vai atacar o nosso lado fraco. Então, no meu caso, atacou os canais aqui, criando a tal da enxaqueca. Para outras pessoas ataca o sangue, outras pessoas atacam o coração, outras pessoas atacam uma dor nas costas, dependendo do seu lado fraco. Né? Mas tudo é uma questão da ligação entre o nosso físico com o nosso emocional. Por isso que eu não faço distinção nenhuma entre corpo e mente. E a EFT é uma técnica na vanguarda de trabalho entre corpo e mente. Ela ativa o corpo através da ativação do tapping, nesses pontos energéticos. Esse é o lado físico, vamos dizer. E o lado mental, onde você foca na emoção, você foca na sua situação emocional. E assim como eu trabalhei a minha enxaqueca também, aí comecei a experimentar outras coisas. Eu, por exemplo, estava desenvolvendo na mesma época, eu estava desenvolvendo uma fobia muito forte. Ora, por quê? A mesma situação estressante do momento.
trabalho, encurralado no lugar, encurralado por diferentes situações, questões problemáticas e tudo mais, eu comecei a sofrer de fobia, claustrofobia. Cheguei ao ponto de não poder mais, eu não podia mais andar no ônibus, aqui tem bonde, eu não podia andar no bonde, dentro de bonde, porque me sentia muito preso, não queria, naqueles invernos fortes, com a neve caindo em cima da sua cabeça, eu andava de bicicleta, preferia andar de bicicleta do que andar de bonde. Não entrava no cinema, por exemplo, porque sabia que ia ficar preso dentro de uma sala e não podia ficar preso numa sala. Tamanha era a minha fobia. Ora, se da mesma maneira, trabalhando a questão emocional, meu peso emocional, eu resolvi essa fobia, de tal maneira que não tenho mais nada, eu não tenho enxaqueca, não tenho fobia, e muitas outras questões pontuais, assim, de dores, uma dor no ombro, ou uma aflição. Vira e mexe, a gente está preso, a gente está tomado por umas certas aflições, né? Aflição de como eu vou conseguir dinheiro, por exemplo, ou aflição de como eu vou resolver tal situação com tal pessoa. Enfim, você fica tomado com essas questões, essa carga negativa. E é nesse momento pontual, você faz o tapping, você faz a EFT. E é maravilhoso, o resultado é maravilhoso, você se libera, você solta essas emoções, você fica aliviado e muitas vezes essas questões não voltam mais. Por quê? Porque existe um ciclo dentro de nós que vai puxando sempre. E toda hora que é o que é chamado de trigger, né, o gatilho ativador, vamos dizer, por exemplo, que eu fico irritado com certas atitudes de certas pessoas. Eu fico irritado. Essa irritação depois eu fico tão irritado que me dá problema no fígado, vamos dizer, que me dá problema de saúde. Tá? É um ciclo. Eu fico irritado. Então tem um gatilho. O gatilho é tal pessoa. Digamos que eu não goste da cara do vizinho. Eu não gosto da cara do vizinho, isso me irrita. E isso cria uma bola de neve que vai criando tudo, vai me causar lá um problema físico, vai causar problema no fígado e depois vai me causar problema físico em alguma parte do corpo. Então, a questão emocional está ali, a cara do vizinho. Ora, se eu vou fazer a EFT para isso, eu vou romper esse gatilho, ou seja, a cara do vizinho já não me causa mais nenhuma reação. No momento que não causa mais nenhuma reação, não existe mais essa bola de neve. É assim que funciona a EFT. Mais profundamente ainda, nós sabemos de uma maneira científica, eu vou explicar de uma maneira bem rápida apenas para você, é que ao fazermos o tapping, nós estamos ativando o nosso lado emocional, que está ali no nossa parte mais interior do nosso cérebro, que seria a parte mais primitiva do cérebro, onde está a tal da amígdala cerebral, que ela é responsável por criar todo o nosso sentimento de defesa. E enquanto que quando fazemos o tapping, nós estamos ativando esse nosso lado mais emocional, mais lá profundo. Que é diferente de apenas quando nós ficamos falando certas situações, e falando apenas no nível racional certas situações, porque isso fica apenas no córtex pré-frontal do cérebro. Não ultrapassa esse lado. Em muitas terapias, você vai ver que você vai trabalhando assim, terapias da conversa apenas, você fica ali, fica nesse lado racional, você não consegue entrar no lado emocional. E o tapping, com a ativação do tapping, isso já é muito mais possível de você entrar ali. Vamos dar um exemplo bem simples. Digamos que você tenha medo de um bicho, medo de barata, por exemplo. Então você pode dizer, eu tenho medo de barata, você está apenas no nível do cérebro mais recente, que é o cérebro, a parte pré-frontal do cérebro, onde tem um lado da razão, da inteligência e tudo mais. Você não consegue resolver, por mais que você possa dizer, bom, barata é um bichinho tal, mesmo que seja nojento, é um bichinho, não vai me causar perigo. Por mais que você entre nessa racionalização,
você ainda assim tem medo da barata, porque é uma questão emocional. Para você, barata é um perigo. Por mais racional que não tenha sentido isso, para você é um perigo, você fica com medo de barata. Então você tem que atingir esse lado emocional. E ao fazermos o tapping pensando na barata, vamos dizer, você está entrando e dando mensagem lá para o seu cérebro primitivo, para a sua amígdala cerebral, de que está tudo bem, a barata não representa mais perigo algum para mim. Eu estou tranquilo, eu estou em paz e tudo mais. Isso rompe aquilo que eu chamo de um canal neural, que antes o canal neural dizia barata quer dizer perigo, eu tenho que me precaver, eu tenho que me defender. Você para com essa situação e você começa a entender que agora ficou tranquilidade. Isso é impressionante, trabalhos assim. Eu já trabalhei com vários clientes com medo de barata, medo de gato, medo de lagartixa, medo de lagarta, medo de cobra, medo de altura, medo de falar em público, medo. E ao fazermos a EFT, nós vamos lá no fundo do medo, da situação do medo, e nós a tranquilizamos. E essa tranquilidade é perene. A pessoa já desenvolve, ela para de ter medo de dirigir, medo de andar de avião, medo de falar em público, medo de barata, medo de cobra, medo de altura, todos esses medos. Ela para com isso. Ora, assim como nós podemos fazer por uma questão pontual, seja o medo de barata, o medo de cobra, ou o medo de falar em público, nós também podemos fazer para qualquer questão da nossa vida, do nosso dia a dia na vida. Porque tudo se resume ao medo. Imagina nós somos seres muito frágeis. Nós somos seres muito frágeis, criamos nossos conceitos da vida. Certos conceitos, mesmo muitos deles nem estão no nível consciente. Imagine um iceberg, e o nível consciente é apenas 10% lá em cima do iceberg. 90% é inconsciente. Então, muitos dos nossos medos, eles são inconscientes. E tudo é causado por medo. Mesmo questões físicas muito sérias. Por exemplo, doenças autoimunes. Ou doenças crônicas. Você pode enumerar, dar o diagnóstico da doença. Todas elas vêm a partir de um ponto traumático do passado. E se nós pudermos resolver, dar atenção, dar carinho, dar segurança a esse ponto traumático do passado, nós rompemos esse canal neural. Esse é o trabalho da EFT, é assim que funciona a EFT, com muita eficácia. Então imagina você, dizem, na neurociência diz que nós temos pelo menos 50 mil pensamentos por dia. Eu não sei como eles conseguiram medir isso, mas digamos que a gente tenha muitos pensamentos. E o pior, a maioria deles são pensamentos negativos, a maioria são pensamentos de defesa, eu tenho que me defender. Numa vida moderna que é altamente estressante, nossa vida moderna, nós temos que correr de um lado para o outro, é a falta de tempo, falta de dinheiro, problemas que não conseguimos resolver tão fácil. Problemas de relacionamento, problemas com filhos, problemas com patrão, problemas de dinheiro, enfim, nós somos atacados por diferentes lados do nosso dia a dia. Como nós vamos nos defender disso? Nós ficamos nos congelando. O nosso cérebro primitivo, lembra lá da nossa amígdala cerebral, né? O que faz o nosso cérebro primitivo? A gente se congela. Assim como um bichinho, se o bicho não consegue nem lutar se ele vê um perigo, se ele vê um bicho maior querendo atacá-lo, ele vê esse perigo, se ele não consegue confrontar com um bicho predador, ele vai e foge. Se ele não consegue fugir, ele fica congelado. E dessa a nossa mesma reação. Nós ficamos congelados diante de tantos e tantos ataques no nosso dia a dia. E pode ter certeza, desses 50 mil pensamentos, uma grande parte, não sei quanto, mas uma grande parte, são pensamentos negativos, são ataques.
Ataques ao nosso mundo de conceitos. É o que a gente chama de mundo de crenças. Né? Ataque ao meu mundo de crenças. E crenças nada mais é do que medo. Nós vivemos o medo, e quando nós somos atacados assim, muitas vezes a gente não consegue fugir da situação, não dá para fugir, não dá para lutar. O que a gente faz? A gente se congela. E é por isso que a gente se vê assim, em certas questões, congelado. A gente se vê congelado. Eu não consigo fazer tal coisa, eu procrastino, eu não consigo resolver tal problema, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter bons relacionamentos, eu não consigo ter paz e tantas coisas, eu não consigo ter saúde. Nós estamos congelados a diferentes ataques do nosso mundo de crenças, do nosso mundo de conceitos. E olha, esse mundo de crenças, nós temos que trabalhar essas questões de crenças. E a EFT é uma ótima técnica para trabalhar essas questões de crenças. Por exemplo, eu citei agora há pouco, né, eu não gosto da cara do meu vizinho. Isso desencadeia uma bola de neve que vai ficar um problemão grande lá, um problema físico sério e grande. Porque eu fui criado uma crença de que eu não gosto da cara dele. Ele pode ter até cara feia, de rabugenta, ele pode ter o gênio dele e tudo mais. Né? Mas é a minha crença que diz, eu não gosto dele. E assim como eu criei essa crença, eu crio milhões de outras crenças. E eu preciso trabalhar no meu lado emocional para dizer que mesmo que esse meu vizinho tenha essa cara de rabugento e tudo mais, e ele não fale nem bom dia para mim, me deixe nervoso e tudo mais, eu ainda assim, eu tenho paz comigo. E essa frase a gente fala fazendo a EFT, fazendo o tapping. E isso traz paz interna. A próxima vez que você vir o vizinho, você não vai mais sentir pressionado. Você não vai sentir mais agredido. Você vai ficar em paz. Mesmo que o vizinho está lá, olha, tem o problema dele. Mas você está em paz consigo. É por isso que eu sempre digo que a paz mundial começa em casa. Se nós queremos paz no mundo, paz com o vizinho, paz entre nações, paz entre as pessoas, saúde, paz e harmonia em todo mundo, a gente precisa estar em paz conosco mesmos. Então vale nós fazermos esse trabalho de autocura, esse trabalho de autoajuda, e a EFT é uma técnica muito eficaz, muito eficaz para esse trabalho. Vai por mim, tá? Eu convido você a conhecer mais sobre a técnica da EFT. Eu tenho meu site www.equilibriocontinuo.com.br. É lembrar de equilíbrio, porque a gente tem que ter um equilíbrio, você que faz a acupuntura sabe como é o equilíbrio, e esse equilíbrio é contínuo. Então meu site é equilibriocontinuo.com.br. Lá você vai encontrar muita informação, vai encontrar um manual, você pode baixar esse manual como um e-book, tá? É gratuito. E você pode se inscrever no site também, receber sempre notícias, vídeos, exercícios sobre a técnica da EFT. Eu convido você, vale a pena você aprender um pouquinho mais dessa técnica. Como eu falei no começo, ela vai ser ótima, uma ferramenta muito forte, uma ótima ferramenta no seu trabalho terapêutico. Se você encontra um cliente, por exemplo, que tem um entrave, um bloqueio, e você sabe que esse bloqueio pode ser resolvido facilmente com a EFT, você aplica a EFT. Ou então, se você não é terapeuta, se você é um leigo, você pode aprender a técnica da EFT para os seus seus casos no dia a dia, suas questões pontuais, suas questões até pequenas questões de saúde, e você vai ter bom resultado também. E agora, como eu falei no início, eu quero fazer com você um exercício da técnica. Tá? Primeiro eu vou explicar basicamente como ela é. Nós vamos usar o tapping é igual para todos, desde como eu brinco, desde uma dor no dedo a uma dor de cotovelo. Olha o cotovelo aqui. Tá? Então, questões físicas ou questões emocionais, questões pequenininhas ou questões grandonas, o tapping é igual para tudo. São 9 pontos que a gente ativa, 9 pontos nós ativamos, e isso você aprende em 5 minutos.
Tá? Você consegue decorar em 5 minutos. A diferença e o mais profundo é que nós somos seres vivos, seres humanos. E como seres humanos, somos muito complicados. Então, muitas vezes uma questão que a gente possa pensar assim, é muito simples, eu posso resolver de uma maneira muito simples. Essa questão tem entraves, ali tem prisões emocionais muito fortes e muito profundas, que você tem que ir com mais atenção, com mais paciência, mais persistência para trabalhar essa questão. Tá? Então, mesmo que a técnica você possa aprender em 5 minutos, é apenas a técnica superficial, apenas a questão física. Mas como abordá-la, aí que está a chave o segredo. Por isso, eu recomendo aprender a EFT em mais profundidade, provavelmente num curso. Vale a pena fazer um curso da técnica da EFT para exatamente abordar todos esses temas tão complexos da nossa vida. Né? Mas então vamos lá, deixa eu explicar pelo menos a técnica em 5 minutos básicos desse lado físico, que é essencial no nosso trabalho. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é esse ponto aqui, é um ponto chamado ponto do lado da mão. Tanto faz esse lado ou esse lado aqui. É o ponto do intestino delgado, o ponto número 3 do intestino delgado. E ele vai trabalhar as resistências, ele vai soltar qualquer resistência que a gente possa ter. Então, enquanto fazemos isso, nós vamos batê-lo mais ou menos de 20 a 40 segundos, é mais ou menos esse tempo, não precisa contar. A técnica é muito singela, muito simples, e você não precisa ficar contando nada. Mas é mais ou menos uns 20 segundos que a gente fica aqui. E enquanto a gente fica batendo nesse ponto, a gente foca no nosso questão emocional. E foca nessa questão emocional e fala uma frase. Então, digamos, por exemplo, que eu queira fazer hoje para uma dor de cabeça que eu tenho. Eu foco na minha dor de cabeça. Minha dor de cabeça está latejando, está forte. Tá? Então, até a gente costuma medir, assim, faz uma medição bem superficial da coisa, mas imersa de 0 a 10. 10 é muito forte a dor, 0 é nada. Então, quão forte está a sua dor? Minha dor hoje está nota 8, está muito forte. Você mediu mais ou menos para ter um parâmetro subjetivo, mas é um parâmetro que você tem. Tá? Então, uma vez que você mediu essa dor, você entrou em contato com essa dor. Esse contato, esse foco com a dor. Aí você vai bater nesse ponto aqui, desses 20 segundos a 40 segundos. Enquanto isso, você fala uma frase que seria mais ou menos assim. Primeira parte da frase, você expõe o problema. Tipo, mesmo que eu tenha essa dor, mesmo que eu sinta essa dor. Aí a segunda parte da frase é a aceitação. Então você fala, mesmo que eu tenha essa dor, eu ainda assim me aceito como eu sou. Essa aceitação é importantíssima no trabalho. Por que tão importante? Porque se você não aceita, se você começa a criar rejeição de qualquer problema, você não vai ter bons resultados e nunca. Aquilo que você rejeita, você não consegue resolver. Você só consegue resolver aquilo que você aceita. Parece incongruente isso, fala, como eu posso aceitar a minha dor de cabeça? Eu não posso aceitá-la, eu quero resolvê-la. Mas sim, você só vai resolvê-la no momento que você aceita. E assim vai com outras questões, por exemplo, uma questão de saúde mais profunda. Como eu vou aceitar a minha doença? Você tem que aceitar você doente para você se curar. Como eu vou aceitar, vamos dizer, você quer emagrecer, queira fazer EFT para emagrecer. Como eu vou aceitar a minha obesidade se eu quero acabar com meus quilos a mais? Você tem que aceitar você como obeso primeiro, para você poder depois conseguir suavizar, soltar, e aí consegue soltar os quilos a mais. Dá para entender esse ponto? Esse é um ponto bem importante. Tá? Então, é por isso que a gente ficaria assim aqui, ó, batendo aqui, falando assim, tanto faz mão direita ou mão esquerda, tanto faz, pode ser as duas mãos assim se quiser. Eu faço assim porque é mais conveniente para mim. E eu vou falar essa frase, mesmo que eu tenha essa dor de cabeça, mesmo que eu sinta essa dor de cabeça,
Eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Ou então eu me aceito incondicionalmente. E assim nós ficamos 20 segundos a 40 segundos assim. A partir daí, quando nós estamos, mais ou menos quer dizer que nós trabalhamos a nossa resistência. A partir daí, nós então fazemos a sequência de 8 pontos no tapping, que é uma sequência mais rápida. Então eu vou iniciar aqui no início a sobrancelha, tanto faz sobrancelha direita ou esquerda, tanto faz, pode ser as duas juntas com as duas mãos, pode ser a mão direita, a mão esquerda, tanto faz. Tá? Tem gente que começa aqui em cima da cabeça. Não faz diferença nenhuma. Eu começo aqui em cima, no início da sobrancelha, porque foi assim que eu aprendi e estou acostumado a fazer assim. Se você aprende a começar no início da cabeça, não tem problema nenhum. Tá? Eu termino na cabeça, começo aqui e termino na cabeça. Não faz diferença alguma, porque nós damos várias rodadas. Tá? Mas então o primeiro ponto é o início da sobrancelha. O segundo ponto, do lado do olho. Também tanto faz esse lado ou esse lado aqui. Pode ser os dois lados juntos. Tá? Depois, embaixo do olho, cuidado com esse ponto, porque ele pode ser sensível, muito sensível, porque fica bem onde termina o olho, começa a olheira, o ossinho da olheira ali. Tá? Esse ponto aqui. Depois o outro ponto, quantos toques a gente vai dar nisso? Eu nunca contei, mas é mais ou menos 8 a 10. Não conte, não precisa contar não, porque isso vai atrapalhar a sua atenção. O foco deve ser na dor, da cabeça, a dor de cabeça, tá? Ou qualquer outra questão que você tenha. Então aqui. Depois, o outro ponto aqui embaixo do nariz, entre o nariz e o lábio superior. Depois o outro ponto entre o lábio inferior e o queixo. Depois o outro ponto é o ponto do rim, é aqui embaixo da clavícula, desce um pouquinho aqui tem uma cavidade aqui na clavícula, embaixo do osso da clavícula, tanto faz esse lado ou esse lado aqui, pode ser aqui assim. Depois o outro ponto, é o ponto mais engraçado, é aqui embaixo do braço, fica uns 4 dedos abaixo da axila, onde mais ou menos a mulher tem a tira do sutiã. Você batendo com esses 4 dedos aqui, você está pegando o ponto todo. Tá? E por fim, esse ponto em cima da cabeça. Essa é o que a gente chama de uma rodada. Eu posso dar várias rodadas sobre isso. Tá? Então, vamos lá. O importante, vamos fazer o exercício agora. O importante é focar na sua questão. Tá? Como eu não sei qual é a sua questão, o seu problema, nós vamos fazer um exercício genérico. Nós vamos fazer um exercício geral para todos, que é o exercício da respiração. Eu gostaria que você focasse agora na sua respiração, como ela está. Como você sente? A respiração é essencial para o nosso bem-estar, respiração é essencial para a nossa vida geral, né? Dizem que você pode ficar 40 dias sem comer, você pode ficar 4 dias sem tomar água, você não consegue ficar mais que 4 minutos sem respirar, não dá. Tá? Então a respiração é essencial na nossa vida e muitas vezes nós estamos, devido a tanto estresse, devido a tanta ansiedade, a nossa respiração está muito presa, fica muito presa, ela não consegue fluir direito e, consequentemente, as energias não fluem e, consequentemente, com a energia não fluindo, nós vamos ter problemas sérios, não é? Então, vamos fazer a EFT para a respiração. Primeiro, eu gostaria que você respirasse profundamente e visse se a sua respiração está bem, está boa ou não está. Então, vamos dar umas belas respiradas, umas 3 belas respiradas, vamos lá? Mais uma vez. E terceira vez. Como foi a sua respiração? Você poderia dar uma nota de 0 a 10 para ela? 10 sendo uma ótima respiração e 0 não está nada legal. Tá?
Então, por exemplo, se você, de repente, você pode ter uma sinusite hoje, você pode ter uma rinite, e você não consegue respirar direito, seu nariz está entupido, então você dá uma nota baseado nisso. Ou então você está tão estressado que a sua respiração ficou presa aqui e não consegue passar daqui. Então dê uma nota básica, subjetiva, a primeira nota de 0 a 10. A nota que eu dei para a minha respiração, vamos lá, deixa eu ver. Nota 7. Ela está boa, mas não está excelente. Ela está boa, está assim. Tá? Então dê a sua nota para a respiração, ok? Agora, por exemplo, no meu caso, eu dei nota 7, quer dizer que eu tenho 70% de uma boa respiração. E 30% está bloqueado. Isso quer dizer que eu tenho que focar nesses 30% bloqueado, certo? E você, se você deu nota 6, por exemplo, você tem 40% de bloqueio. Se você deu nota 5, 50%. Se você deu nota 10, ótimo, se não tem bloqueio nenhum. Tá? Mas ainda assim faça do exercício, ok? Vamos lá, então vamos focar no nosso bloqueio da respiração e vamos falar a frase. Eu vou falar uma vez, você vai repeti-la. Tá? Eu não estou ouvindo você repetir, mas eu espero que você repita junto comigo. Tá? Então vamos lá, vamos bater no início nesse ponto aqui. E vamos falar a frase. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na respiração, pode repetir. Eu ainda assim me aceito incondicionalmente. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na respiração, eu me aceito incondicionalmente. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na respiração, eu me aceito total e completamente. Ok? Então já passou mais ou menos uns 20 a 40 segundos. Agora nós vamos na sequência dos pontos. Início a sobrancelha, focando ainda no bloqueio da respiração. Eu vou falar uma frase pequena, uma frase curta para me lembrar do bloqueio. Tá? Então eu vou falar esse bloqueio na respiração. Do lado do olho, esse bloqueio que eu tenho na respiração. Embaixo do olho, esse bloqueio da respiração. Embaixo do nariz, esse bloqueio na respiração. Ó, para mim soltou legal, eu senti que soltou aqui para mim. Tá? Embaixo da boca, esse bloqueio na respiração. Clavícula, esse bloqueio na respiração. Toda essa parte da clavícula aqui você pode fazer. Esse bloqueio na respiração. Embaixo do braço, esse bloqueio que eu sinto na respiração. E em cima da cabeça, esse bloqueio na respiração. Nós fizemos assim uma rodada, mas podemos fazer mais uma para intensificar. Vamos lá? De novo no início, a sobrancelha. Esse bloqueio que eu sinto na respiração, do lado do olho, eu e a respiração, embaixo do olho, eu e a minha respiração, embaixo do nariz, o bloqueio na minha respiração, embaixo da boca, o bloqueio da respiração, clavícula, o bloqueio da respiração, embaixo do braço, bloqueio na respiração, e em cima da cabeça, bloqueio na respiração. Agora solta e veja como está. Não tem nota certa, não tem nota certa ou errada, a respiração pode ter melhorado, pode ter ficado igual ou pode ter piorado. Não é certo ou errado. Tá? Veja como está. Para mim, por exemplo, abriu muito. De 7 eu poderia dar nota 9. E você, como foi? Digamos, por exemplo, que você não tenha sentido diferença nenhuma. Isso quer dizer que você não conseguiu focar direito, não conseguiu acertar o alvo direito, que seria o bloqueio da respiração. Nisso, então, você insiste um pouco mais, faz mais vezes, volta o vídeo lá, faz mais vezes, e você vai até obter um bom resultado. Pode ter certeza que esse exercício é muito bom para a sua respiração.
Olha, agora para mim abriu muito legal, estou me sentindo muito bem, espero que você também esteja se sentindo bem assim também. E você pode aplicar EFT para tudo, desde eu não gosto da cara do meu vizinho, ou eu estou com dor de cabeça, ou eu tenho medo de falar em público, ou eu tenho problema com a minha namorada. Não importa qual seja a natureza da sua questão, você pode usar o que eu chamo de acupuntura emocional, tá? Que é a EFT. Então eu convido você a participar desse grande grupo de praticantes da EFT e conseguir assim a sua, como eu costumo chamar de desate os seus nós. Você conseguir desatar os seus nós e alcançar a verdadeira liberdade emocional que você também merece. Ok? Eu tenho um prazer, é um grande prazer estar aqui falando com você. E um prazer maior ainda seria se você puder me escrever no meu e-mail, tá? O meu e-mail está aqui embaixo, no meu contato. No meu contato, você escreva para mim, falando de suas dúvidas, falando se tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Se você quiser falar da sua experiência, eu vou ter o maior prazer em compartilhá-la. E, enfim, escreva. Ou então aprenda mais a EFT entrando no meu site www.equilibriocontinuo.com.br e você baixa lá o manual e você vai ter mais conhecimento sobre a técnica da EFT. Valeu? Eu desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita felicidade e principalmente muito bom humor. Valeu? Muito obrigado.